E aí galera, como vai? Aqui é do canal Silver Tape e nós iniciamos aqui o nosso primeiro vídeo para analisar o final da campanha de 2024, né, do primeiro turno, referente às principais cidades aí do país, focando em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Nós tivemos os resultados aí então, né, principalmente em São Paulo, no qual a disputa foi bem apertada entre o Pablo Marçal, o Guilherme Boulos e também o Ricardo Nunes. Nós podemos ver que durante esse período de eleição foi um pouco conturbada, né, por um processo bem complicado em São Paulo, mas também cheio de surpresas e cheio de novidades com relação ao lado da direita, devido ao surgimento do Pablo Marçal como um personagem muito importante a partir de agora, tá certo? Além das polêmicas que nós tivemos aí, nós podemos verificar muito bem as estratégias que foram utilizadas para as campanhas, e vendo o destaque também na campanha do Pablo Marçal, que iniciou a corrida para a Prefeitura de São Paulo nas primeiras pesquisas com 5 pontos, né? Lá por meio de junho, julho, agosto, quando ele já tinha anunciado que possivelmente poderia estar participando do pleito, ali ele tinha 5 pontos, né? E de lá para cá ele só veio subindo, e por muito, muito pouco mesmo, ele quase conseguiu aí estar no segundo turno junto com o Ricardo Nunes, que é o que surpreendeu, porque em todas as tiragens de pesquisa, ou na maioria delas, o Ricardo Nunes perdia para o Boulos, né? Às vezes com 5 pontos, às vezes com 6, 7, né? E em poucas pesquisas mesmo, poucas empresas, ele pôde aparecer na frente, né, das pesquisas. Então, até devido a isso, o Ricardo Nunes aparecer na frente no dia da votação é também uma grande surpresa aí, tá? O fator Pablo Marçal, ele meio que tumultuou o processo dessa eleição aí de São Paulo, mas eu digo que para a direita, no caso, foi um tumulto que veio para bem. Por quê? Esse processo do Pablo Marçal como candidato, talvez o único candidato da direita nesse pleito aí de São Paulo, trouxe à tona algumas feridas e algumas coisas que a direita talvez estava jogando para baixo do tapete e deixando de lado, ou então estava cega, né, para tais situações. Alguns rachas, né, alguns egos inflamados, né, no caso do Silas Malafaia, no caso do próprio Bolsonaro mesmo, com relação à confiança no Tarcísio. E todo esse processo ele trouxe à tona, né, o Pablo Marçal conseguiu trazer à tona esses problemas que a direita, de agora em diante, ela vai ter que lidar com esses problemas. Então o fator Pablo Marçal foi como se fosse um remédio amargo, que talvez a direita vai ter que absolver e debater e buscar um caminho, devido a todas as situações que acabaram aparecendo aí dentro desse inteirinho, desse tempo aí, né, dessa eleição. O que chamou a atenção também no meio desse processo foi a própria postura do ex-presidente Bolsonaro, que por alguns acordos ele acabou fechando apoio para alguns candidatos que boa parte dos eleitores de direita não se sentiram confortáveis e tá votando e nem tá apoiando. No caso do próprio Ricardo Nunes mesmo, em São Paulo, tem o caso em Curitiba, que a direita ela tem o apoio total, na verdade, da Cristina Grêmio, né, que sempre foi uma apoiadora do presidente Bolsonaro, sempre de primeira hora, quando estava na Jovem Pan, quando estava na Revista Oeste, quando estava em todos os lugares que ela passou, né, na Gazeta do Povo. Sempre foi uma apoiadora muito assídua do presidente Bolsonaro, e ela foi meio que escanteada, né, lá em Curitiba. Dizem que ela procurou o PL para tentar se candidatar à empreitada de prefeitura, né, ao cargo de prefeita, né, mas ela foi rejeitada pelo PL, porque o PL do Valdemar da Costa Neto e também do Bolsonaro já tinham muitos acordos costurados por todo o Brasil. Então, esses acordos meio que não entristeceram, mas ligaram um alerta dentro da direita e de uma reflexão para onde a direita está indo, né? E até em todos os pontos aí, aonde nós podemos perceber quem saiu mais fortalecido nesse pleito, né?
foi o PSD do Kassab, que conseguiu aí muitas prefeituras, teve votações expressivas aí na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, com o Eduardo Paes, 60% dos votos, né? Isso porque o Ramagem ainda no final recebeu o apoio do próprio Pablo Marçal e teve também apoio da Jojo Todinho lá, por incrível que pareça. Deu um gás pro Ramagem, tá adquirindo um pouquinho mais de votos aí, porque ia ser uma lavada muito grande, né? E no final deu até para ele assustar um pouco aí. Então a postura do próprio ex-presidente Bolsonaro assustou ou ficou aquém do que as pessoas estavam esperando dele dessas eleições aí da prefeitura. A gente tem uma coisa dúbia, porque a direita conseguiu muitos votos em muitos municípios e conseguiu muitas prefeituras também em muitos municípios. Só que isso não é o suficiente. Por quê? A base do custo do que essa vitória ela foi concluída, né? A base de qual negociata, a base de que acordo. Então é isso que talvez a direita precisa refletir e entender mais para frente, né? O que foi que aconteceu. O apoio aos candidatos do Centrão trouxe ao presidente Bolsonaro um desconforto muito grande com a sua base mais assídua, aquele pessoal que é mais de direita conservadora e de que tem alguns conceitos que não aceitam, né, ser negociados. Então isso causou aí um desconforto e é mais uma situação que o Bolsonaro vai ter que lidar. Principalmente agora, teria que lidar em São Paulo talvez, mas em São Paulo talvez o Pablo Marçal seria escanteado mais uma vez pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio, mas agora com relação ao caso da Cristina Grêmio em Curitiba, é algo a se pensar. Por quê? Porque a Cristina Grêmio sempre foi muito fiel ao Bolsonaro. Então a gente precisa ver qual vai ser a atitude dele. Eu, particularmente, acho que ele vai manter os acordos que o PL fez e vai escantear a Cristina Grêmio. Infelizmente, ela não vai receber o apoio do presidente, né? E vai tentar ser vitoriosa aí sozinho, né? Então, nós tivemos então aí também o caso do Silas Malafaia sabotando por completo a campanha do Pablo Marçal aqui em São Paulo, com vários vídeos, quase todo dia, de forma muito ostensiva, de forma muito agressiva, trazendo realmente acusações pesadas para cima do Pablo Marçal. E o Silas Malafaia fez um papel muito estranho também nessas eleições e agora, hoje, né, na terça-feira, fez uma entrevista e um vídeo aí criticando fortemente o presidente Bolsonaro também, chamando ele de mole, né, e de covarde. Então, muitas máscaras caíram. E talvez chegou a hora da direita, né, a todas aquelas pessoas que desde 2013, quando houve o levante, né, para as campanhas do impeachment da Dilma, a gente tem procurado uma representatividade verdadeira dentro daquilo que a gente imagina que seja uma direita conservadora, dentro dos preceitos que a gente quer e dentro do sonho que a gente imagina como país. E talvez essa eleição nos trouxe um momento para nos causar uma reflexão, né, no caso. Particularmente, eu acredito que o Bolsonaro ele tem tido posições no qual ele está andando em cima de uma corda bamba. Ele hoje talvez seja refém do Centrão e o Centrão talvez, através do Kassab, do PSD, tenha utilizado a popularidade e o alcance que o Bolsonaro tem com relação à população hoje. O Centrão percebeu isso e também, ao mesmo tempo, eles conseguiram talvez um artifício para prender o Bolsonaro dentro daquilo que eles querem como barganha de troca. Então o Bolsonaro hoje serve como puxador de voto,
mas ao mesmo tempo é um cara escanteado dentro do projeto do Centrão, porque claramente o Kassab e todo o Centrão, e agora até o Malafaia, tem trabalhado para trazer o Tarcísio como opção para 2026. E isso é de se pensar, porque o Bolsonaro, durante esse período aí, ele perdeu apoio de muita gente, não digo da maioria, mas uma parte talvez significativa das pessoas que acreditam nele e pelo menos decepcionadas ficaram, né? Essa é a grande questão. E talvez seja a hora da direita refletir se nós, como direita, devemos manter o nosso apoio restrito e pensar que o nosso projeto talvez seja maior do que qualquer pessoa. O Bolsonaro ele foi muito importante para esse movimento, para a guinada do movimento da direita, para o aparecimento da direita no Brasil, para os projetos da direita, para as pessoas que se sentem de direita se declararem de direita, para o aparecimento de grandes pessoas como Nicolas, como Marçal, como Salles, como a Cristina Gremel, né, como a Carla Zambelli, como muitas outras pessoas, né, que a gente tem como referência, né, o Gustavo Gaia. E a gente tem nomes que talvez mereçam a nossa atenção. E pensando no futuro, caso o Bolsonaro ele esteja preso realmente dentro do projeto do Centrão e nós como eleitores conseguimos identificar isso, né? Talvez seja hora de pensar, talvez, né, em novos nomes para tocar esse projeto, porque o conservadorismo ele com certeza é maior do que qualquer pessoa. Uma frase do próprio Pablo Marçal que disse que a direita não tem dono, o conservadorismo não tem dono, ele é um movimento do povo, né? E aqueles que recebem o nosso voto vão receber o nosso voto enquanto honrarem a confiança que esse povo que decidiu se levantar, né, tiverem nessa pessoa. A partir do momento que essa confiança for quebrada, esse voto ele tem que ser automaticamente transferido para outra pessoa. Isso, pelo menos, é o que eu acho, a minha humilde opinião, né? Então, gente, obrigado se você chegou até aqui. Valeu aí pela sua atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.